terceiro episódio da série sobre os países pouco conhecidos do mundo, viajaremos para uma nação que durante centenas de anos foi um dos lugares mais isolados e fascinantes do planeta, conhecido como o último paraíso da Terra e o país da felicidade. Lhes apresento o Reino do Butão. Localizado no extremo leste dos Himalaias, ao sul da Ásia, o Butão é um pequeno país com mais de 38 mil km² de área, menor que o estado do Rio de Janeiro, para se ter uma ideia. Faz fronteira com a China ao norte e com a Índia ao sul, leste e oeste, e não possui saída para o mar. No país, vivem cerca de 800 mil pessoas, sendo Timbu a sua capital e a cidade mais populosa, com 115 mil habitantes. A religião predominante no país é o budismo, mas tem uma pequena parte da população que são hinduístas. A religião é muito importante no Butão. Ela faz parte até das decisões tomadas pelo governo e do dia a dia da população. O Butão é uma monarquia constitucional parlamentar. Seu idioma oficial é o butanês e a sua moeda é o Ngurtumi. Sua bandeira é formada por dois triângulos que ocupam cada canto dela. O superior é da cor amarela e representa a monarquia secular, e o inferior, da cor laranja, representa a religião budista. Ao centro está um dragão branco que faz alusão ao nome do país no idioma local, que significa a terra do dragão, e as joias que ele segura simbolizam a fartura da nação. Grande parte da história inicial do Butão não é clara. Isso porque alguns registros foram perdidos após o incêndio ter atingido a antiga cidade de Punakha. O budismo foi introduzido pela primeira vez no século VII. Por volta do século X, o desenvolvimento político do país foi fortemente influenciado por sua história religiosa. Em 1926, Jigme Wangchuck se tornou governante após a morte de seu pai, o rei Ugin. Em 1947, o governo indiano reconheceu o Reino do Butão como um país independente. O título de País da Felicidade se deve ao fato de que o governo butanês se preocupa com o bem-estar e a felicidade da população. O Butão implementou um índice para medir a felicidade do seu povo, que é chamado de Felicidade Interna Bruta, porque antes de tomar qualquer decisão importante, ele calcula o impacto dessas ações na felicidade do seu povo. De certa forma, esse índice é mais importante do que o PIB. Eles medem o desenvolvimento do país pelo nível de felicidade da população. Segundo dados do Banco Mundial, o PIB do Butão em 2020 ultrapassou os 2 bilhões e 400 milhões de dólares, e seu IDH foi de 0,654 em 2019, considerado médio. Cerca de 8,2% da população vivem abaixo do nível da pobreza. Foi o que apontou o Departamento Nacional de Estatísticas do país em 2017. O povo butanês é festeiro e costuma realizar vários festivais anuais. O festival mais comum é o Chechu, que é uma celebração religiosa que reúne danças, cantos budistas, fantasias e máscaras. O festival é apresentado por monges e celebrado em várias cidades do país, como Timbu, Paro e Punakha. A pequena economia do Butão é baseada principalmente em energia hidrelétrica, agricultura e silvicultura. As principais exportações do país são eletricidade, madeira, cimento, produtos agrícolas e artesanatos. O país é uma das menores economias do mundo. Depende consideravelmente da Índia, que lhe fornece substancial ajuda financeira. O clima do Butão varia de acordo com a altitude. Pode ser dividido em 3 tipos diferentes com base nas regiões. O sopé do Himalaia e as planícies do extremo sul são úmidos e subtropicais, com temperaturas que variam de 15 a 30 graus Celsius. As regiões centrais e os vales do Himalaia ao norte experimentam um clima temperado. Já no norte do país, o frio é extremo, com alguns picos de montanha enfrentando neve durante todo o ano. Escolher permanecer isolado do resto do mundo por muitos séculos permitiu ao Butão manter um dos ecossistemas mais impactados do mundo. A população butanesa é muito consciente da natureza ao seu redor
e, junto com o governo, trabalha muito para poder preservá-la. A Constituição do Butão garante a preservação de no mínimo 60% das florestas virgens do país. O país possui alguns pratos bem atraentes, como Ema Dati, que é um guisado usando queijo yaki, alho, óleo, pimenta, cebola e tomate. E tem também o Chacampá, um prato feito de carne moída, pimentas secas e rabanete. Vale ressaltar que os butaneses adoram pimenta e queijo, além de consumirem arroz vermelho produzido no próprio país e batata. O chá também é consumido no Butão, mas é um pouco diferente, porque é feito de manteiga fermentada e leite de iaqui. O aras é outra bebida típica do país. É considerado um tipo de vinho de arroz, milho ou trigo. A tradição esportiva no país é o tiro com arco. As competições são organizadas regularmente entre vilas, cidades e equipes amadoras. Por lá, também é praticado o lançamento de dardos. Em Olimpíadas, o país vem participando desde 1984, mas nunca conquistou uma medalha. Sua tradição no futebol é fraca. Atualmente, está na posição de número 185 da FIFA. Nunca participou de uma Copa do Mundo. Curiosidades. O país é magnífico, tanto na sua natureza preservada quanto na arquitetura peculiar das casas. Templos e monastérios também chamam muita atenção. A arquitetura é baseada na harmonia e na paz. A tradição do país mantém uma arquitetura com características das áreas tibetanas e budistas, chamadas de Dzong, uma espécie de fortaleza. A venda e o consumo de cigarro é proibida no Butão. Não existem semáforos no país. Eles não têm analfabetos. Todos têm acesso à saúde gratuita e praticamente não existe criminalidade. Para conhecer o país, é necessário pagar tudo antes, com preço estabelecido pelo governo. Para evitar muitos turistas e com baixo poder aquisitivo, o governo exige um depósito na conta do Conselho Turístico do Butão. O país possui um único aeroporto, um dos mais bonitos e perigosos do mundo. Fica encravado entre as montanhas. Localizado em Punakha, o Templo da Fertilidade foi erguido para homenagear seu destemido herói, Drukpa Kunley, também chamado de o Divino Louco, que foi conhecido por seus métodos de ensino não convencionais e totalmente bizarros, e por suas conotações sexuais. A lenda conta que Drukpa derrotou um demônio com seu raio flamejante da sabedoria, que dizem ser o falo, no qual é o símbolo do templo. O falo nada mais é do que um é isso mesmo, é um pênis que representa a sorte e a prosperidade. Muitas pessoas costumam pintar esses falos em suas casas para afastar o mal e a malícia. Muitas mulheres ou casais visitam o templo no intuito de ganhar a bênção para alcançar a dádiva da fertilidade. Esse foi o Butão, um país tão pequeno e cheio de histórias e costumes, além, é claro, de possuir uma natureza de tirar o fôlego. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse país, que é lindo e feliz. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!